coração. Desejo sina, tudo mais, pura rotina jaz. Tocarei seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, a no voo da natureza, tudo mais, pura beleza jaz. A luz de um grande prazer é irremediável nenhum. Quando o grito do prazer açoitar o ar, Réveillon, o luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom. O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom. Obrigado, Neto. Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina, tudo mais, pura rotina jaz. Pai e mãe, pai e mãe, o luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar um som, como querer caetanear o que há de bom. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aquecendo. É nós. Também sou professor. Eu sei. Também sei tocar violão, né? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti, que de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu a minha história. Chego a ter medo do futuro, que a solidão em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Pronto, teve um medley aí de Djavan, depois um pouquinho de Tim Maia, né? Só pra gente começar nosso encontro toda terça-feira, 10h30. Eu começo aqui o encontro com vocês no Periscope, falando sobre deontologia, ética profissional. Muito obrigado, Roberta Ag. O professor pode ser cobrado no 19º exame Sociedade Unipessoal? Não, Neto. Na semana que vem eu faço um vídeo sobre isso, sobre a questão da Sociedade de Advogados, que é o capítulo 4, e aí também espero contar com a presença. Semana passada o professor Paulo Franco disse que vinha fazer um periscope aqui comigo
sobre a questão do capítulo 4 da Sociedade de Advogados. Então, semana que vem, se ele não vier, eu estou aqui, com certeza, falando sobre isso. O Damásio cobrou 4 questões do simulado, achei muito estranho, né? O pessoal já antecipou, né? Já falando aí sobre a lei 13.247, tá? Mas ele não vai ser cobrado agora no 19º exame. No 20º é bem capaz esse assunto cair, porque o examinador adora questões aí envolvendo atualizações. Então, a lei 13.245, que eu já comentei, a lei 13.247, que é essa que trata, né, da questão da Sociedade Unipessoal de Advocacia, e, obviamente, o Código de Ética de 2015, né, deve ser cobrado já a partir do 20º exame. Vamos lá? Vamos começar a falar hoje sobre a inscrição da OAB. Meus alunos da Cândido Mendes tiveram aulas essa semana. Mano, eu estou no 5º semestre de Direito, minha professora mandou comprar a Constituição, mas eu só acho de 88. É a última, ainda bem que você achou de 88. Não cobrou as anteriores aí, né? Sabe onde eu compro o mais novo? Cara, compra a Constituição de 88 com as atualizações, né? Entra no site da livraria do Senado Federal, lá você compra por R$15 uma Constituição atualizada, eles entregam na sua casa, tá? Tá 15 pratas para você ver uma Constituição nova, tá? Então fica tranquilo. Mano, sobre a questão então da inscrição na OAB, oi Aline, o que eu tenho para falar com vocês? Então, se você tiver aí com a sua lei... Não, tranquilo. Se você tiver a sua lei 8.906 em mão, abre aí no capítulo 3. Aline, diga uma coisa, vai, fala. O que você quer saber para eu começar a falar da inscrição? Pessoal aí pode ir abrindo a lei 8.906, já a partir do artigo 8º. Guarda municipal é incompatível. Chama ele de senhor, doutor. Não precisa me chamar de doutor, nem de senhor, nem nada, tá tranquilo. Se guarda municipal é incompatível. Pois é, questão aí que envolve se a guarda municipal deste tal município tem poder de polícia. Se tiver poder de polícia, não vai poder, será incompatível. Dificilmente isso vai ser cobrado no seu exame, tá? Acho que foi você, Aline, se não me engano, que me perguntou. Isso não vai ser cobrado no seu exame da ordem, porque depende da guarda municipal. Se tiver poder de polícia, é incompatível. Se não tiver, não será incompatível. Isso vai cair no meu exame da ordem? Não, isso não vai cair, porque teria que analisar exatamente a constituição de guarda municipal de qual município. Então fica tranquila, que ele com certeza vai cobrar uma questão de isso ali, que parece ser mais complicada e que não tem isso. Delegado federal precisa de experiência para quê? Para ser advogado? Depois que passa no exame da ordem. Mas, gente, fiquem tranquilos, assim, essas coisas muito bizarras, isso não é cobrado no exame da ordem, tá? Costuma cair coisa mais tranquila e que às vezes você não sabe, mas é tranquilo, tá? Para ser delegado federal precisa de experiência, mas não sei, doutor, aí você tem que olhar o edital do delegado da Polícia Federal para saber se eles cobram tempo de advocacia, acredito que não, tá? Tem prazo para fazer inscrição na OAB? Se for na OAB, eu vou falar disso agora, tá? Então, guarda aí um pouquinho. Calma aí, galera. Ansiedade à toda. Então, o seu artigo 8º da Lei 8.906, ele fala exatamente sobre a questão da inscrição. Ou seja, você quer se inscrever na OAB. O que você precisa comprovar? Então, você tem o artigo 8º, que tem uma lista de 7 requisitos. Então, você vai estar lá no inciso 1º, capacidade civil. Você vai ter... Vale a pena faltar da facul para assistir você? Essa decisão é sua, meu cara. Como é que eu vou saber? Diploma, graduação em Direito é o 2º requisito. Título de eleitor, aprovação no exame da ordem. 5º, atividade incompatível. Você não pode exercer uma atividade incompatível. Você precisa ter idoneidade moral e você precisa prestar compromisso perante o conselho. Então, esses são os 7 requisitos que você tem que cumprir todos. Obviamente que você considera o mais difícil o inciso 4º, que é ser aprovado no exame da ordem. Tá? Você realiza o exame da ordem, é aprovado no exame da ordem, mas a inscrição na OAB não é obrigatória. Então você pega o seu certificado de aprovação no exame da ordem, guarda. O seu certificado de aprovação no exame da ordem ele tem validade por prazo indeterminado.
Então é importante que você saiba isso. E você preenchendo esses requisitos, você pode ingressar na OAB como advogado. Pontos interessantes para comentar. Bom, a questão do parágrafo 3º do artigo 8º, o parágrafo 4º do artigo 8º, que tratam da questão da inidoneidade moral. Porque ter idoneidade moral é requisito para entrar, mas é uma questão subjetiva. Quem é moralmente idôneo e quem é moralmente inidôneo é uma questão subjetiva. Então, a regra é que você tem idoneidade moral para entrar. Se você for considerado moralmente inidôneo, que você não entra. Para isso, a OAB vai exatamente analisar, através de um processo disciplinar, a questão que envolve o julgamento aí, se o advogado tem ou não tem idoneidade moral para entrar. Da mesma forma que a OAB julga se o advogado tem ou não, ou perdeu a idoneidade moral, quando a OAB quer colocar alguém para fora por exclusão. Então, o parágrafo 3º fala isso: 2/3 do Conselho se reúne, referendo aí uma decisão do Tribunal de Ética em relação à questão do advogado não poder entrar na OAB. No caso, nós estamos falando de inscrição, gente que quer entrar. Se 2/3 da OAB considerar que o advogado não entra, não entra. Tá? Então, essa é uma questão, claro, pode ser recorrida, essa decisão é recorrível dentro dos órgãos da OAB, mas a ideia aqui no artigo 8º, parágrafo 3º, é que você precisa ter idoneidade moral, e a inidoneidade moral pode ser suscitada por qualquer inimigo que você tenha feito durante a vida. Tá? Então, toma cuidado aí com as pessoas que você vai desagradar a partir deste momento. Tá? Agora, tem um detalhe que é objetivo, que é o artigo 8º, parágrafo 4º, já dá um detalhe bem objetivo em relação à idoneidade moral. Não atende o requisito de idoneidade moral quem tiver praticado um crime infamante. Tem uma vírgula aí, eu sei, mas só para comentar a regra. A regra, então, é a seguinte: quem pratica crime infamante? O que é crime infamante? Anota aí no lado do seu estatuto, da sua lei. Crime infamante é o crime que provoca infâmia, né? Má fama. Então, é um crime que, de repente, traz má fama à pessoa. Pode ser violento ou não. Tá? Então, não é essa questão se o crime é apenado com uma pena maior de 10 anos ou menor de 5. Não é essa a ideia. A ideia é um crime que trouxe má fama àquela pessoa. E, por ter trazido má fama, faz com que essa pessoa tenha, então, segundo a OAB no artigo 8º, parágrafo 4º, perdido a idoneidade moral. Tudo bem? Tranquilo. Artigo 9º. Fala sobre a questão da inscrição como estagiário. Estagiário, eu já comentei várias vezes aqui nos nossos encontros no Periscope. Não deixa de ler sobre estagiário. Então, tem que ler sobre o estagiário no artigo 3º, parágrafo 2º. Tem que ler sobre o estagiário aí no artigo 9º, a questão do estágio profissional. Então, o estagiário, ele precisa preencher os requisitos também necessários para se inscrever como advogado, do 1 até o 7º, exceto o inciso 2º, que fala do diploma, da graduação, claro, e também da aprovação do exame da ordem. O resto é tudo igual. Quando ele fala ter sido admitido em escritório profissional de advocacia, é a questão do seu escritório modelo da faculdade, não necessariamente é o escritório fora da faculdade. Então, o núcleo de prática jurídica da sua universidade, ele é exatamente esse estágio aí que a OAB exige. Por falar nisso, dá uma olhada então lá nos artigos do regulamento, os artigos 20 a 26 do regulamento, eles vão falar mais um pouquinho sobre o estagiário. E eu acho que você tem que ler. Você tem que ler estagiário. O examinador da GV ele gosta de fazer perguntas sobre isso. Então é legal você dar uma olhada no que é esse estágio profissional. Conta aqueles estágios, 2 anos de estágio, 2 anos da defensoria, contam para esses fins de aprendizado que a OAB exige, essas 300 horas, né? 75 em cada área, né? Então você tem sua área civil, depois penal, trabalhista e família, enfim, vale a pena você dar uma olhada nisso. Bom, o seu artigo 10 aí do capítulo 3, ele vai comentar exatamente a situação do local de inscrição. Você se inscreve no local aonde você pretende estabelecer seu domicílio profissional. Essa é a regra, naquela seccional. Em caso de dúvida, ele pretende estabelecer domicílio profissional em 2 seccionais. Bom, em caso de dúvida, o domicílio prevalecente aí que prevalece é exatamente o domicílio da pessoa física, onde ele vai fazer a inscrição principal. E a outra onde ele tiver habitualidade, exceder as 5
causas por ano, né? Ou seja, mais de 5 causas, mais de 5 causas é 6, né? O pessoal fica 5, 5,1 não tem 5,1 causas, né? 5,1 causas, você tem 6 causas, né? Então, acima de 5 significa 6 números inteiros racionais. Então, 6 causas por ano, você já está obrigado. Agora, presta atenção. Artigo 10, parágrafo 2º. Não fica decorando mais de 5 causas, mais de 5 causas, sem entender o negócio, não. A inscrição suplementar, ela é obrigatória na questão, sim, acima de 5 causas, mas entenda que o critério é a habitualidade. Então, é o que está aí no seu artigo 10, parágrafo 2º. Sublinha essa história de habitualidade, porque ele pode não dizer o número de causas para você, mas dizer que o advogado exerce habitualmente a advocacia em outra seccional, diversa daquela onde ele tem inscrição principal. E aí, você já sabe que será necessária a inscrição suplementar. Caso o advogado queira se transferir para outra seccional, tranquilo, artigo 10, parágrafo 3º, faz a transferência. O que acontece com aquela inscrição, a primeira inscrição? Cancela, ele foi para outro lugar. Eu sempre dou em sala de aula o meu exemplo. Minha inscrição principal foi na OAB DF, onde eu fiz o meu exame da ordem e tudo. Depois eu fiz a transferência, pedi a transferência para a OAB RJ, onde eu estou no Rio de Janeiro. O que aconteceu com a minha OAB originária, OAB DF? Ela simplesmente, aquela inscrição foi cancelada, aquele número não existe mais, ninguém mais mexe naquele número, ninguém mais usa aquele número. E ganhei uma inscrição quando cheguei aqui no Rio de Janeiro. Então, para você entender, 10 parágrafo 3º, oi, sou eu como exemplo. Tá? Então, guarda isso aí para o seu exame da ordem. E os nossos artigos 11 e 12, para a gente, nessa revisão aí sobre inscrição do advogado, o que eu gostaria de colocar para você? Cancelamento, que é o artigo 11, são situações definitivas, gente. Não tem nada a ver com eterno, é para todos sempre, nada disso. Situações definitivas. Então, passou num concurso para magistratura, artigo 11, inciso 4º, cancela. Atividade incompatível definitiva. Atividade da magistratura não é temporária. Ah, mas ele vai ser magistrado durante 45 anos. Isso não é temporário. Tá? Se fosse assim, tudo seria temporário. O critério é a questão faleceu, é definitivo. É a questão de ser excluído, excluído definitivo. Pode voltar? Pode voltar. A gente vai ver, a OAB está sempre de braços abertos para você. Tá? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho, eu falo da volta. Tá? Mas por enquanto, o advogado terá sua inscrição cancelada. Olha as situações do artigo 11. Então, ele requer, porque não está mais a fim de pagar a OAB, ele foi excluído por uma sanção disciplinar, falecimento. Então, você tem a hipótese da atividade incompatível, mas definitiva. Então, são as situações aí que envolvem concurso público, delegado da Polícia Federal. Então, essa história aí exatamente que a gente estava comentando. Agente da Polícia Federal, técnico judiciário, e aí vai. São atividades incompatíveis, definitivas. Ou então, se ele perder um daqueles requisitos que eram necessários para se inscrever. Tá? Então, bem tranquilo o artigo 11, eu já vou comentar a história da volta, mas guarda aí. No caso do artigo 12, são as licenças, situações temporárias. Então, eu peço para a OAB porque eu tenho um motivo que eu preciso me afastar temporariamente da OAB. Por exemplo, uma pós-graduação no exterior. Então, a pós-graduação em Direito, a OAB é capaz de conceder, durante aquele período da pós-graduação, eu ficar licenciado. Né? Então, mantenho o meu status no OAB. Olha o artigo 12, inciso 2º. A atividade é incompatível de novo, mas é uma atividade temporária. Então, ministro da Justiça, imagine que a notícia que circulou de que o subprocurador da República vai assumir, mas imagine que fosse um advogado escolhido para ser ministro da Justiça. Ministro da Justiça é uma atividade incompatível com a advocacia, como foi Márcio Tomás Bastos durante muito tempo. Nessa situação, como o cargo é incompatível, você teria uma situação de proibição total, só que é um cargo temporário. É um cargo temporário e aí então se faz necessária uma licença. O vice-presidente da República, Michel Temer, ele é exatamente um advogado por ocupar esse cargo incompatível, mas é um cargo temporário. Então, o cargo temporário leva licença. Sofrer doença mental considerada curável, tá legal?
tá legal, né? Depressão, síndrome do pânico, são situações que podem levar à licença. Fabrício, foi incurável doença mental, perdeu a capacidade civil? Perdeu. Então, caso perca a capacidade civil, cancela a inscrição, porque é um dos requisitos para entrar. Fabrício, não foi doença mental, foi um outro tipo de doença e tal. Bom, aí pode ser o artigo 12, inciso 1º, por motivo justificado, você pede ao OAB uma licença para poder se tratar, enfim, tranquilo. Então veja que você comparar cancelamento e licença, bem fácil aí para você que está estudando, tá? Então, recomendo que você lembre que cancelamento são situações definitivas. Licença, situações temporárias. Em sala de aula hoje me perguntaram, foi o Ricardo me perguntou, sobre a questão, quando a pessoa fica suspensa, né? Pelo amor de Deus, gente. Suspensão é sanção disciplinar. A OAB, o fulano passou no concurso da magistratura, do membro do Ministério Público e está suspenso. Não pode exercer advocacia porque está suspenso. Aí eu sempre brinco, né? Pergunto, mas está suspenso porque a OAB puniu o cara? Porque o cara passou no concurso da magistratura, a OAB pune os advogados que passam para serem membros do Ministério Público? Não, né? Óbvio que não. Então lembra, sanção é sanção disciplinar. Aliás, suspensão é sanção disciplinar. Tá legal? Não fique mais reproduzindo essa coisa de que o juiz não advoga porque ele está suspenso, meu amigo é delegado, então ele não pode advogar porque ele está suspenso. Não está suspenso coisa nenhuma. Tá? A sua inscrição foi cancelada se for uma atividade incompatível. Beleza? Então, feito esses comentários breves aí sobre o capítulo 3, está só faltando a cereja do bolo, que é a pergunta que todo mundo me faz em sala de aula, que é a questão de, primeiro, se pode voltar. Eu já falei que pode. Segundo tem que fazer o exame da ordem de novo? Né? Então, vamos dar uma analisada no artigo 11, parágrafo 2º, para aqueles que saíram mesmo da OAB, porque licença você não sai, é um afastamento temporário. O cancelamento saiu. Pode voltar? Pode. Artigo 11, parágrafo 2º. Na hipótese de um novo pedido de inscrição, ou seja, enquanto que o artigo 8º fala de quem vai entrar pela primeira vez, o artigo 11, parágrafo 2º fala de um retorno, um novo pedido de inscrição. Não restaura o número anterior e o interessado tem que fazer prova dos seguintes requisitos, lá do artigo 8º. 1. Capacidade civil. 5. Não exercer atividade incompatível. 6. Ele tem que ter idoneidade moral, claro, e prestar o compromisso perante o conselho. Esse compromisso, que é um compromisso personalíssimo, ele não pode ser delegado, ele é indelegável. Quem tem que prestar o compromisso, enfim, comparecer à sede da seccional e prestar esse compromisso, é exatamente o advogado que vai receber a sua carteira, não pode receber por procuração. Tá? Então, não tem exame da ordem, não tem inciso 4º. E, para a gente encerrar, eu explico por que aquele que quer voltar para a OAB não precisa fazer o exame da ordem. Então, digo para você, porque não vai passar. Tá? Não vai passar no exame da ordem. Brinco sempre com meus alunos, sou muito tranquilo com relação a isso. Se eu fosse fazer o exame da ordem, a chance de eu ser aprovado é bem pequena. Como assim? Que absurdo, um professor falando e tal, que ele não seria aprovado no exame da ordem. Não sei, porque sabe por quê? Deonto, de repente, estamos aqui, eu acho que até me garanto nas 10 questões. Penal, relativamente um pouco a minha área. Agora, eu não lembro mais a diferença entre taxa, contribuição de melhoria, né, imposto. Eu não sei mais a definição de tributo no CTN, eu não sei mais nada de lei do trabalho. Então, já esqueci absolutamente tudo, tá, desses assuntos. E isso também vai... não fica desanimada não, Paulinho. Ao contrário, quando eu precisei fazer, eu passei. Mas depois é isso mesmo. E uma vez eu dando aula no curso presencial, né, que eu tenho a reação dos alunos, eu vi uma vez uma aluna chocada, na primeira fila, fazendo assim com a cabeça. Falando, desanimando, né, os alunos que não vão passar no exame da ordem. E eu falei assim, olha, é porque eu não lembro. Ela falou, mas que absurdo, professor de Direito falando que não lembra. Eu falei, então, vamos para o 2º grau, né, ensino médio, né, falar sobre a diferença das orações coordenadas, sindéticas e assindéticas. Você sabe explicar? Não sei, tal. A função do pronome oblíquo, se, eu também não lembro mais disso.
Então são coisas que a gente às vezes aprende em determinados momentos da nossa vida e que, óbvio, que se a gente não utilizar, a gente vai acabar esquecendo. Assim como você já deve ter esquecido a fórmula de Bhaskara, né? Então delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, você já deve ter esquecido essa porcaria. Eu, por um acaso, não esqueci, mas o que eu estou querendo dizer é que depois que você vai especializando, óbvio que você esquece, e eu tenho certeza que depois dessa sua aprovação, daqui a um ano, você se pegar o mesmo exame da ordem que você foi aprovado, você vai olhar e falar, gente, como é que eu consegui passar nisso? Se eu não lembro de mais quase, absolutamente nada que eu não esteja trabalhando com o assunto. Então, não é para desanimar, é justamente para colocar uma realidade nas coisas. É uma prova que você faz, assim como você fez várias provas na sua faculdade, você fez várias provas na sua vida, de assuntos que vocês... Exatamente, por isso que a gente faz cursinho, para relembrar e assistir aula no Periscope de graça, para pegar exatamente essa manha. Mas enfim, é foco nos estudos, saber que o momento agora é de passar. E depois que passar, aí pronto, está resolvido o assunto. Nunca mais você vai precisar fazer o exame da ordem de novo, porque basta você passar uma vez. E graças a Deus, porque se eu tivesse que fazer dia 3 de abril, eu ia sofrer como um condenado, ia ter que voltar a estudar trabalho, penal, ia ter que estudar tributário, Deus me livre, empresarial, nossa mãe de Deus, nem pensar em estudar isso tudo de novo, já fiz isso uma vez, não gostei, não quero mais, tá bom? Bom, enfim, esse foi o nosso encontro de hoje. Espero que você tenha aproveitado. Não esquece de ler sobre o estagiário lá no regulamento, capítulo 3 do seu estatuto, os artigos de 20 a 36 do regulamento. Faz isso que eu acho que você vai estar bem preparado. Na semana que vem, capítulo 4, Sociedade de Advogados. Vou falar da lei, da redação original, mas também falo sobre a Sociedade Unipessoal de Advocacia, que não vai ser cobrado no seu 19º exame. Mas se você já estivesse se preparando, tendo os primeiros contatos com o exame da ordem, por que não entender desse assunto e agregar aí conhecimento à sua vida, Bom, enfim, semana que vem a gente se vê. Um abraço, muito obrigado por todos pela presença. Obrigado, Paulinha, obrigado a todo mundo que comentou, obrigado a quem mandou 875 mil corações. Sintam-se abraçados, sintam-se beijados. Até terça-feira, 10h30. Toda terça eu estou aqui, 10h30. Faça chuva, faça sol, tá bom? Valeu, um abraço. Até mais. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.